Quero deixar uma palavra aqui da parte de Deus que fala da ressurreição. Mais no primeiro dia da semana, estou trabalhando em Lucas capítulo 24. No primeiro dia da semana, a aula da madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que ela tinha preparado, e encontraram a pedra envolvida no sepulcro. Mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, perplexas, a respeito, apareceram-lhe dois varões como vestes resplandecentes, e estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscais entre os mortos aquele que vive? E ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos preveni estando ainda na Galiléia. E quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Amém? Glória a Deus pela ressurreição. Que através dela nós temos direito à vida eterna. Amém? Vamos tratar de cruz. Dela
nós possamos ter o crescimento na coroa da vida. Aonde quer que estejamos, com quem estejamos, possamos estar levando essa mensagem de ressurreição, porque o nosso Deus, Ele vive, Ele reina, Ele tem todo o poder, todo o controle, todo o comando da nossa vida. E tem uma passagem também bastante conhecida, que eu já falei aqui, eu já ouvi muitos pregadores e também na leitura da palavra de Deus sobre a mulher com fluxo de sangue, que teve aquele maravilhoso e tremendo milagre de estancar aquela hemorragia naquele exato momento. Mas nós também podemos nos afirmar e nos convidar a poder maravilhoso do nosso Deus de manter aquela mulher 12 anos nessa enfermidade e ela viva. O nosso Deus é muito poderoso. Que nós, como igreja, possamos estar tendo essa convicção. Essa palavra é para mim e para você. Que nós temos um dono que tem todo o poder. Que nada, mas nada mesmo para Ele é impossível. Basta a gente crer nesse Deus que venceu a cruz e está no meio de nós, vivo, ressuscitado e cuidando de cada detalhe da nossa vida. Nesse momento eu convido, depois eu vou convidar a nossa irmã Emanuele, mas eu vou convidar a igreja para nós fazermos o recolhimento de dízimos e oferta. Eu convido os diáconos escalados e depois a nossa irmã Dora, mais igual ao Senhor, para o recolhimento. E convido a igreja em pé para a gente orar nesse momento de dedicação, que é não só de entregar no altar a nossas ofertas e dízimo, mas que a nossa vida seja totalmente dedicada 100% ao nosso Senhor. Amém? Oremos. Deus grande e poderoso, obrigado por esse momento de estarmos aqui, por executando e exaltando o teu nome na vida do crucificado. Agora eu peço a Deus, pela fé que você entende de altar, eu sou todo que contribuir também, se não pode, eu peço a Deus visitar cada um, Pai, pelo nosso pecado, em nome de Jesus. Amém. Graças e paz. Vamos todos louvar o hino 101.
Deus, nosso Redentor vive, glória a Deus nessa altura. Nesse momento eu vou convidar a nossa irmãzinha, a diretora da Escola Bíblica Dominical, que ela vai dar um breve aviso. Em seguida da irmã Lisa, vai estar a oportunidade da nossa irmã Emanuel. Graças a Deus, igreja. Passando para avisar a todos que a gente vai uma missa, a nova missa da EBT, para chegar essa semana, teve a sexta-feira está chegando. E eu vou fazer um pedido a todos que adquiriram a camisa, para que hoje à noite todos se guardarem com ela, porque esse mês também é da EBT, né? Aí no dia 27, a terceira do mês, se comemora o dia da EBT. Aí eu queria que esse irmão viesse todos guardados. Nós viemos aqui para frente para louvar o louvor de 545. Todos aqui na frente com a faca, ela faz louvor e eu vou precisar de uma foto para estar aqui fazendo um novo quadro da EBD. Que aquele antigo já revirou e estamos fazendo um novo quadro. Aí eu peço para os irmãos. Na sexta-feira está entregando as camisa a todos. E olha, o rapaz já avisou que está quase terminando e aqui na sexta-feira está entregando. Aí eu estou entregando a todos vocês. Aí já estão todos sabendo que no próximo domingo todo mundo com a fala da EBD, todo mundo que veio aqui na igreja com a graça de Deus. Amém? Desde já agradeço a todos. Assim vai a igreja. Amém. Tá chorando, se você
resposta do céu para a nossa vida, hoje, nesta noite. Ele cuida, né? A gente não deve estar nos preocupando com bastante ansiedade, que está aí acometendo muita gente, né? Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe do processo que busca aqui nesse momento, mas eu creio no Deus que cuida de nós, dos detalhes que a gente às vezes pensamos, porque nós somos fracos, mas a gente pensamos que Ele está dormindo e o nosso Deus não dorme. O nosso Deus, Ele está cuidando do detalhe muito especial. E eu creio na resposta de Deus através da palavra, do louvor, e é isso que Ele faz, e é por isso que eu estou de pé, e eu tenho certeza que a igreja está de pé, porque nós servimos e cremos que esse Deus, Ele existe. E nós precisamos, igreja, passar isso para a nossa família, para nossos vizinhos, para o nosso ambiente de trabalho. Não tem medo de chefe, porque o chefe não é evangélico. Fale do amor de Jesus para o seu chefe. Fale do amor de Jesus para a sua família. Porque nós precisamos e nós temos a certeza que existe um céu. E esse céu está sendo preparado pelo nosso Jesus Cristo. E Ele tem o poder e o domínio de todas as coisas. Nada, mas nada nenhum acontece por acaso. Tudo tem propósito. Amém? Nesse momento eu vou dar a oportunidade à nossa irmã Lima. Eu tenho certeza que o Espírito Santo colocou algo no seu coração nesta noite. Saudamos a igreja mais uma vez com a paz do Senhor. Amém. Quero falar aqui da ressurreição de Jesus. Ressurreição. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada. Sendo ainda escuro, viu que uma pedra fora removida do sepulcro. Correu, pois, até que Simão Pedro e outros discípulos que Jesus amava, disse: tiraram do sepulcro meu Senhor, e não sabiam onde puseram. Saíram então Pedro e outro discípulo e foram ao sepulcro. Corriam os dois juntos, mas o outro discípulo correu mais ligeiro do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Abaixando-se, viu os panos de linho ali deixados. Todavia não entrou. Chegou por Simão Pedro que seguia, entrou no sepulcro e viu os panos de linho ali deixados. E que o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus não estava com os panos mais enrolados nenhuma parte. Então entrou também outro discípulo que chegara primeiro e viu e creu, porque ainda não entendia as Escrituras, que era necessário que ele ressurgisse dentre os mortos, e tomaram foi os discípulos para casa. Né? E em Jesus que lhe apareceu foi Maria Madalena, né? Aquela mulher que tinha certo espírito maligno, né? Que Jesus já perdoou, né? E ela foi livre e foi liberta. E verdadeiramente foi liberta por Jesus. Sabe o que é ser livre. Maria caminhava para o sepulcro e não se lembrava das palavras que ele lhe dizia: eu sou a vida eterna. Mas sua tristeza transformou-se em alegria
liderança mais forte, para que possamos orar, porque estão muitos irmãos nossos enfermos, nós sabemos, muitos desempregados, nós sabemos, mas nós sabemos que temos um Deus que Ele tem o controle de todas as situações da nossa vida. Então vamos orar, Ele é Deus que cura, que liberta, que salva. Eu não estou aqui porque eu sou melhor que você, não. Eu estou aqui porque o meu esposo sabe, porque foi uma fase muito difícil a semana passada. Primeiramente eu segundo ele, que é o meu companheiro, mas o Senhor, estou aqui. Porque é o Deus que cuida de nós. Nós, como igreja, possamos estar sempre cientes disso. Ele cuida de nós, cuida da nossa família. Então vamos orar intercedendo, tanto pelos enfermos que estão chegando, muitas pessoas no privado, familiares, vizinhos, só de repente indo para o UTI. Mas o Senhor, Ele tem o domínio de tudo. Deus tem propósito na nossa vida. E que cada detalhe nós possamos enxergar isso com sabedoria. Como aqui foi verdade, Ele ressuscitou, Ele não está morto, Ele está vivo. Vivo entre nós. Aleluia! E nós temos que entender que o inimigo, ele vai dar nas batalhas dele para tragar e levar quando ele puder. Mas nós, como igreja, a nossa luta não é contra a carne. É contra a principal e planejada. A gente tem que ter esse conhecimento e buscar na palavra o refúgio verdadeiro que é o nosso Cristo. Vamos orar. Todo mundo, no só sentido, buscando também solução para cada problema que nós temos. Porque tenho certeza que cada um de nós aqui, se for falar, vai ter. Mas nós temos a certeza da solução que é Cristo, que ressuscitou, que está no meio de nós. Amém? Eu convido neste momento o nosso maestro Daniel, que vai ser sempre, ele vai orar, depois eu também vou orar, e depois o Ministério todo vai estar com a oportunidade. Saúde para o Senhor. Amém. Vamos orar. Pai, Senhor, nesse momento, Pai, estamos aqui na tua casa, Senhor, te agradecendo por essa rica oportunidade, Senhor, que tem nos dado, Senhor, de estar aqui e louvar o teu nome, exaltar o teu nome, Senhor. Te pedimos, Senhor, uma bênção especial sobre a tua igreja, Pai. Tu sabes, Senhor, que cada um tem passado, das dificuldades, Senhor, das tribulações, Pai. Então, estende tua mão sobre a tua igreja, Senhor, sobre cada membro, cada congregado, cada visitante, Senhor, dando força, livrando de todo mal, Senhor, dando saúde, abençoando os familiares, Pai. A gente sabe quando é querido a gente está passando por momentos difíceis, a gente também sente, Senhor, mas quem sente mais, Senhor, é tu, que é nosso Pai, Pai. Então, estende tua mão sobre a tua igreja, Senhor, abençoa cada um que está nesse momento, Pai. É isso que pedimos em nome do teu Filho Jesus e já te agradecemos, Senhor. Ó Deus grande e fiel, nós como igreja tua, estamos aqui primeiro para te agradecer por esse culto que o Senhor já nos permite te adorar, agradecer o teu nome, porque nós sabemos que tu és o Deus único e verdadeiro que cuida de cada um de nós, cada detalhe. Nós te apresentamos, Senhor, cada departamento desta igreja, nós te apresentamos, Senhor, cada amigo, cada visitante, cada congregado. O Senhor sabe exatamente como está a providência do nosso meio. Pai, que apresente nossos familiares, nossos vizinhos, todo o teu povo espalhado na superfície da terra, Senhor. Entra com providência de cura, de transformação, de libertação, de conhecimento, Pai, que tu és o Cristo ressuscitado, que tu és o caminho, a verdade e a vida, Senhor. Que não é tempo de ficar mais sério, mais desligado dos seus olhos e agarrar com a bandeira da salvação. Pai, obrigada, porque nós sabemos que o Senhor existe. O Senhor tem todo o poder, Pai. Tu és o nosso refúgio. Tu és a nossa fortaleza, Senhor. Tu és o nosso socorro em todos os momentos da nossa vida. Obrigada por estar aqui nesta noite, Senhor. Tu sabes exatamente o que tua serva passou. E eu estou dizendo passou, Senhor. E eu sei que o Senhor está cuidando aqui de cada detalhe de cada pessoa aqui. Amém. Cada pessoa que é visitada não vai voltar, Senhor. Amém. Não vai ser em vão, vai ser respondido, Pai. Porque tu és o Deus de resposta. Tu és o Deus que cura, Pai. Tu
Tu és o Deus que cuidou daquela mulher do fluxo de sangue. E tu dessa vitória a ela que vai dar a todos nós que estamos aqui depositando no teu altar. Seja qual situação o Senhor está no controle. Obrigada, Senhor, pelos teus servos, os jovens, pelos músicos, por cada familiar deles. Pai, eu te apresento a filha de Adenildo e de Dani, Rebeca. Toma ela em tuas mãos, Senhor, cura aquela tua criança que é tua. E todas as crianças que estão sendo apresentadas com nome de oração, vai ser enfermidade. Repreenda esse mal, Senhor, porque é o Senhor que tem todo o poder, é o Senhor que tem toda a força. E nós temos isso. Obrigada pela tua ressurreição, porque nós estamos aqui glorificando e exaltando o teu nome. Obrigada por tudo, Senhor. Perdoa os nossos pecados, pensamentos, palavras e atitudes. E que nós, como igreja, nos apresentemos como obreiro aprovado como pessoa. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Ministério do Louvor está com a oportunidade. Graça e paz, igreja. Thank you.
Glória a Deus. Ninguém, viu? Ninguém tem esse amor nessa dimensão. Só Jesus. Nem pai, nem mãe, nem filho, nem marido. Só Jesus. Que tem esse amor por nós. E antes de eu passar a palavra para o pastor, vamos só cantar toda a igreja, só o refrão, viu? Não vai ter um todo, não. Já cantaram aqui, mas a gente vai cantar e vou passar a palavra para o pastor. Porque ele vive, não quero amanhã. Porque ele vive, vou não há. Glória a Deus, aleluia. Convido os amados irmãos sentados como estão, abram suas Bíblias no livro de João, capítulo 3, versículo 16. João capítulo 3, versículo 16, é bem conhecido. Nós vamos abrir a Bíblia. Amém? Amém. Vamos ler juntos. Vamos? Porque Deus hoje na sociedade, durante esses dias, comemorando essa morte e ressurreição de uma forma totalmente errada, o que a gente vê é o povo se embriagando, é o povo tomando outros rumos, menos de ser grato a Deus pelo grande amor que Ele teve pela humanidade. Hoje estaremos refletindo no amor de Deus, ou o amor de Deus. Esse amor que levou Ele a entregar o seu Filho para morrer em favor da humanidade. Mesmo durante
trajetória da missão do Filho de Deus, Jesus Cristo, ele esbarrou em diversas barreiras por causa da sociedade grega, por causa da humanidade que não queria aceitar o grande amor de Deus na vida deles. E no texto lido, ele menciona a missão do Filho, ou a missão de Jesus, a qual Deus direcionou, orientou todo o processo para que ele derramasse a graça e a misericórdia sobre a humanidade. Mesmo assim, ele tentou se esquivar do grande sacrifício que era morrer na cruz, derramar o seu sangue e repartir o seu corpo entre a humanidade. E só derramamento do sangue dele, caindo na cruz, simbolicamente ali, purificando o pecado da humanidade. Jesus Cristo não tinha nada do que fazer sacrifícios para não receber a morte e deixar de ser eterno. Mas quando ele disse lá ao Pai, no Getsemane, ele conversando com Deus Pai, então ele disse: ó Pai, afasta de mim esse cálice, que estava ardendo aquele cálice, estava pesado aquele cálice, mas ele mencionou que não queria que Deus fizesse a vontade dele, o querer dele, mas a vontade do Pai deveria prevalecer na vida dele, porque ele veio com essa missão. Imagine, em todo o processo, desde o seu nascimento até a sua morte de cruz, depois da ressurreição, a companhia dele foi o inimigo de Deus, o inimigo nosso, o inimigo deste universo. Quem pensar que o diabo é amigo, não é amigo de ninguém. Porque ele anda com as suas potestades espalhando terror por todo este mundo afora. Essas guerras que acontecem nos países em que a Guerra Mestre 40 estão lá pregando o amor de Deus escondido, porque eles não aceitam que o amor de Deus seja proclamado na sua sociedade. Por isso que ele me ensinou: porque Deus amou ao mundo. E Deus tem amado este universo, amado o mundo, pessoa, ele decidiu aceitar o convite. E o que Deus quer da humanidade, por tudo quanto ele passou com o seu filho, era que cada criatura o recebesse, o aceitasse em seu coração, para receber a bênção da salvação. E hoje a gente comemora e dá um foco especial na ressurreição. Ele
ele foi morto, mas ele disse aos discípulos o que ele tinha que padecer, chegar até morrer. Mas ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Ele não iria ficar no túmulo. E é bem importante entender que existe, porque como o homem lá no Éden pecou, o homem deixou de ser eterno, deixou de ser infinito, passou a ser finito. E para que tornassem a ser eternos, finitos, eles teriam que cumprir toda uma trajetória para sacrificar-se e a humanidade pudesse estar oferecendo holocaustos para pagar os seus pecados. Mas o holocausto era muito pesado. Eles tinham que levar lá no altar. Essa é a razão pela qual Deus decidiu enviar o seu filho. E dentro da história da Sagrada Escritura, ele enviou profetas, sacerdotes, muitos homens, condições para eles estarem cumprindo a missão. Porque para chegar naquela cruz e ser morto por ela, o homem guiado por Deus, que aceitava ser guiado por Deus, ele teria que chegar até aquele momento sem nenhum pecado, sem nenhuma mácula. Mas todos tiveram máculas e falhas em seu processo. Aí Deus disse: agora eu tenho que enviar meu filho. E Jesus, ao descer a este mundo, ele se despiu da sua glória, do seu poder, para que a gente pudesse ser liberto e ser salvo através dele. E Deus amou o mundo de tal maneira, de uma forma infinita, que levou a dar o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Jesus não veio a esse mundo para condená-lo. Jesus veio a esse mundo não para julgar o mundo. Jesus veio a esse mundo para que o mundo fosse salvo por ele. Ele veio com esse propósito. E nós temos que ficarmos aceitando essa grande bênção, porque haverá a morte eterna, tanto o justo como o ímpio, eles terão de volta a eternidade de vida. Só que a eternidade de vida vai existir uma que vai ser com o inimigo e a outra com Deus. Todos aqueles que com vida aqui neste universo terreno venham receber Jesus Cristo como Salvador e Senhor em sua vida, irão para o céu, depois de passar pela morte terrena, irão para o lugar que Ele foi preparado para todos nós. Lá em João capítulo 14, ele diz: não se turbe o vosso coração, mas crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu tudo teria dito: vou preparar um lugar para que esses lugares vocês venham ocupar depois de se tornarem eternos. Deus quer também que a igreja avance no anunciamento do seu santo e poderoso
eterna, e dele, o propósito dele foi enviar o seu Filho Jesus, não para julgar ninguém, não para julgar nenhum ser humano, não para condenar nenhum ser humano. Ele veio para nos salvar. E nós devemos ser gratos a Ele. Porque a gente faz uma avaliação, uma investigação em nosso corpo, em nossa vida, fazendo perguntas como: o que eu tenho feito para ser grato a Cristo Jesus pelo grande amor que Ele teve por mim, deixar os céus e vir este mundo? O que eu tenho feito? O que você tem feito? Qual tem sido o seu sentimento de gratidão à pessoa de Deus? Temos realizado as missões que Deus determina em cada um de nós. Porque Deus nos incumbe de missões para executarmos neste mundo agora. E uma delas, que é a principal, gente, é a missão de cumprir o ídolo de Jesus à humanidade. Porque onde eu estou? Onde eu estou? Como eu estou? Nos trabalhos que eu tenho de avançar com a Igreja de Cristo Jesus. Onde eu estou? Todas as manhãs de domingo. São perguntas que eu tenho que buscar a resposta em cada um. Porque eu sempre tenho uma programação de escola bíblica dominical, mas eu não tenho me alegrado a ser grato a Deus pela grande bênção que Ele nos concedeu. Onde eu estou todas as tardes, onde eu estou todos os domingos à noite, eu tenho sido sincero, verdadeiro, porque Deus me quer, principalmente no domingo. Deus diz também, principalmente no domingo, porque o domingo ele foi consagrado ao Senhor, e é do Senhor. E se eu não estou vivo, se eu não estou vivo, eu tenho justificativa, pastor, eu não vou, porque eu trabalho, se posso ir à noite. Mas se você pode, se nós podemos, não deixemos de estarmos tendo alegria em estar juntos para aprendermos a palavra do Senhor e cumprir a missão. E qual é a missão da igreja? Quem lembra? Mas para o Evangelho, toda criatura. É isso? É aquela que crê será salvo, mas todo aquele que crê e for batizado será salvo ou salva em Cristo Jesus. E se nós queremos avançar com o crescimento que Deus quer que o seu povo tenha,
Jesus, para muitas pessoas, não deixou o túmulo ainda. É preciso que a mulher venha e anuncie: olha, Jesus ressuscitou. E se ele ressuscitou, ele está nos dando vida e vida em abundância. Então ele quer que a gente medite quando ele diz no versículo 18: quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Que a gente possa estar permitindo que o Espírito Santo nos leve a ter uma compreensão de que é preciso e necessário estarmos fortificando-nos, nos aperfeiçoando na palavra, crendo que só em Cristo há esperança, que só em Cristo há um caminho pelo qual chegamos à presença do Pai. A nossa caminhada é para chegar na Canaã celestial. Que nós possamos estarmos tendo esta consciência. Se eu não trabalho de manhã, então eu posso estar na EBD. Se eu não tenho nenhuma atividade pela tarde, eu posso ir fazer uma visita. Eu posso ir evangelizar alguém, mas portanto que nós estejamos e realizando a obra do Senhor salvo-vivo. E à noite, se eu não estou trabalhando, fazendo alguma coisa, aí eu devo estar na igreja do Senhor, nesse tempo que foi erguido com esse propósito de proclamar o santo Evangelho de Jesus Cristo. Então que nesta noite, por tudo quanto ouvimos pelas canções, pelas mensagens musicais, mensagens deles, Deus vem estar nos despertando como igreja dele a entender que no dia que a gente for para o céu, ele vai querer saber de você se você cumpriu e fez as obras que ele mandou. Se Deus mandou você fazer alguma missão toda sua vida, faça, porque ele vai cobrar de mim e você. Porque a associação, fé e obras. A obra, ela só se concretiza com a fé. E a obra sem fé é morta. E a fé sem obra também é morta. Então as duas têm que ter vida para a gente tanto ter amor em fazer boas obras, como também amor em continuarmos aumentando a nossa crença, a nossa fé em Cristo Jesus. E estejamos prontos a sempre dizer sim para o Mestre, nunca dizer não. Amém? Vamos louvar a Deus. Vamos louvar a Deus. O hino 307 do canto cristão.
A irmã Rita, conhece? 307. Nós iremos cantar, depois estaremos dando alguns avisos. Conhece não. 307? Conhece não? 306 é o vizinho dele. Amém? Alguém aqui nesse pai que ainda não é evangélico, ainda não aceitou Jesus, todo dia tem lá Jesus. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor, que vocês possam estar sendo conduzidos pelo Espírito Santo a crescer na intimidade, na comunhão, na unidade em Cristo Jesus, junto com a igreja do Senhor. Nós iremos dar aqui alguns avisos e depois iremos orar encerrando o culto desta noite. Amanhã, o Ministério do Evangelismo estará se reunindo às 18h40 em Magna, irmã Levi, para evangelizar, e o encontro é na Praça das Pontes. Terça-feira, de 14 às 15h30, tem um culto de oração com a MCM. Na quarta-feira, às 18h40 até às 20 horas, doutrina e oração. Dirigente Tiago Inácio, fundador, pastor da igreja. Quinta-feira, às 14h30, visita diaconal. Sexta-feira, às 19 horas, culto dos homens no Batista.
sábado, pela manhã, do 6 culto matinal. De 14 às 14 horas, ensaio no dia do meio. Responsável, a irmã Ana Paula e a irmã Manuela. Domingo pela manhã, de 9 às 11, escola bíblica dominical. Queremos esperar os irmãos para estarem conosco na EBD. Porque a escola dominical é a escola que a gente aprende mais de Deus. Mais de Deus. E eu creio que a gente não quer ficar analfabeto. A gente é de uma escola, pertence ao Deus, pertence ao Cristo, ao Espírito Santo, e não ter conhecimento demais para esse. No domingo que você puder, venha estar conosco pela manhã também. Pela manhã, nós temos a classe dos homens, classe das senhoras e classe das crianças aqui em cima. Nós esperando todos vocês já estarem conosco. Eu sei que vocês tenham alguma ocupação, mas não teve, será um prazer ter aqui os amados irmãos da igreja e também os visitantes. Amém? Posso contar com vocês? Se pedir mesa não. Está sendo som, viu? Posso contar com vocês? Não, eu estou ouvindo. Domingo à tarde tem visita de evangelismo. Domingo, 18 horas, culto evangelístico especial de Páscoa, dirigente a irmã Patrícia, pregador pastor da igreja. No domingo vai ser o culto da Páscoa. O culto da Páscoa vai ser realizado de 18 horas às 20 horas. Será uma bênção. E cada irmão se preocupe em trazer vidas para estarem conosco e alguém ter um tempo superlotado para estarmos absorvendo o que Deus tem a nos dizer e a falar a cada um de nós pelas canções e pela palavra do Senhor. Às 20 horas. Irá participar da liturgia o Ministério do Louvor, a MCM, o Santo Batista, o Mensageiro da Cureia, Juventude e Evangelismo. Cada um de vocês se reúnam para estar ensaiando, para se apresentar aqui no culto da Páscoa, que é da ressurreição de Jesus Cristo. A nossa irmã que sai todo domingo, Maneli, traz aqui uma bênção, um trabalho de evangelismo no hospital. Então, teve uma vida que se entregou a Jesus. Amém? Luiz Salustiano da Silva, esse? Luiz Salustiano da Silva. A igreja ora por ele para Deus estar fortalecendo, renovando a fé dele em Cristo Jesus. Nós iremos orar encerrando o culto, mas eu quero pedir aos irmãos, já oram comigo, não orem mais. Porque essa semana hackearam minhas redes sociais. Se você ver uma postagem inadequada, não sou eu. Não vá aceitar não que o mundo vai orar. De bom óleo, eu estou já devido aos bloqueios. Eu vi porque o primo meu que é cruzado da pista, ele toda semana ele olha. Aí ele olhou, aí me ligou. Olha, tenta ligar, quando ele entrar, para você bloquear
tudo que é rede, e se possível for, até 5,5. Eu não sei se podem usar, sabe que eu sou empresário, ninguém tem que ser empresário. Eu não sei. Eu não sou tão bonito assim para ninguém tem que ser empresário. Eu tenho minha rainha ali. Vem pé, professorado. Você não olha, tem que aproveitar. Porque os desastres da vida estão por aí. Aqui no rede social para tentar conseguir algo de alguém. Também temos que verificar que eu recebi. Mas não assim é claro. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por este momento que passamos aqui em tua casa. Obrigado, Pai, pela vida do teu filho que o Senhor entregou para que ele morresse em nosso lugar. Obrigado, Pai querido, porque o teu amor nos alcança todos os dias, a tua graça e a tua misericórdia. Que o Senhor conclui com as mãos estendidas sobre nossas vidas e que teus ouvidos, Pai, também inclinados para ouvir as nossas súplicas e petições. Que o amor de Deus, do nosso eterno Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e consolação do Divino Espírito Santo de Deus permaneça aqui